Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua. Quero trazer um versículo para a sua meditação. Esse versículo está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso encontro da família. Na terça-feira, às 20h07, teremos o encontro de ensino. Na quinta-feira, às 20h07, teremos o encontro de oração. No sábado, às 9h07, teremos Café com Jesus. E às 19h07, teremos o encontro de jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram, Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a Vida Rehoboth com valor simbólico de R$ 35 e adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, direto do trono de Deus, está no livro de Efésios, capítulo 4, versículos do 17 ao 24. O procedimento dos filhos da luz. Com a palavra, o pastor Romalino Cabral. Boa noite, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. E nós vamos agora, nesse momento, fazermos uma oração. E logo em seguida estaremos passando para nosso querido pastor, apóstolo Adilson. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Rei, nós queremos neste momento, Deus, te agradecer pelo privilégio que tu nos dás de estarmos juntos neste momento, para falarmos de tudo aquilo que fomos falar, que é concernente à tua obra. Nos dá a tua graça, honra-nos com a tua presença e abençoa cada ouvinte, glorificando o teu nome, no nome de Jesus. Amém. É com você, apóstolo. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua e estamos ao vivo, né? Como a irmã Márcia falou, nos 195 países do globo, trazendo para você esta oportunidade de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade, de domínio próprio. Hoje nós temos a presença, né, sempre marcante e ilustre do nosso querido pastor Romalino Cabral. E nós também estamos hoje, né, sendo assessorados, né, nesta palavra pela irmã Márcia. O pastor Romalino Cabral irá nos dar a honra de estar orando, estar neste momento nos dando a honra, né, da sua participação, que é um dos parceiros aqui, é uma das pessoas que vocês sempre vão ouvir essa voz marcante, né, do pastor Romalino Cabral. E nós temos agora a oportunidade, né, de agradecermos as pessoas que estão acessando as nossas rádios e estão participando conosco, né, desse encontro da família,
aqui através da comunidade Jesus na Rua Internacional. Muito bem, meus queridos, nós vamos agora, eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Efésios. O escritor é Paulo. Nós vamos meditar no capítulo 4, né, do livro de Efésios, e nós vamos agora... Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade, de domínio próprio, Senhor. Que contra essas coisas não há lei, ao louvor da gloriosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero agradecer por este momento, por esta oportunidade de estarmos juntos aqui e para celebrarmos esse momento. Pai, que o Senhor cresça cada vez mais, Senhor, que eu diminua, Pai, que o Senhor usa, Pai, a boca desse teu servo, desse teu filho, Senhor, para trazer uma meditação, Senhor, vinda direto do teu trono para o seio da família Comunidade Jesus na Rua. Irmã Márcia. O procedimento dos filhos da luz. Efésios 4, versículos do 17 ao 24. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é o que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Amém, glória a Deus. A palavra de Deus, meus queridos, diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, irmã Márcia, comece repetindo aquele versículo que a senhora leu lá no início. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Amém, glória a Deus. Meus queridos, nós, quando olhamos a palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e nós olhamos para Efésios, capítulo 4, versículo 17, é como se aquela palavra estivesse continuando em Efésios. É como se aquela palavra que começou lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, estivesse sendo continuada, dado continuidade no entendimento, no discernimento, na oportunidade em Efésios, capítulo 4, versículo 17, sendo falado ali por Paulo. A escrita desse livro, meus queridos, é em 60, né? A escrita de Efésios
60, uma das cartas da prisão. Nós precisamos compreender este ponto de convergência da palavra, de entendimento, para que a gente traga nesse momento essa oportunidade de fazermos a leitura daquilo que Deus quer trazer para nós. Eu quero fazer uma oração pela família nesse instante, na abertura dessa palavra. Logo após, nós teremos a oração do pastor Romalino Cabral, mas eu queria falar um pouquinho sobre a situação da família hoje. Nós estamos vivendo, meus queridos. Tem uma palavra que eu acho muito interessante, uma pergunta. Que fostes ouvir? Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Jesus Cristo se referindo a João, o primo dele, que estava pregando no deserto. Foram ver pessoas com roupas finas? Meu querido e minha querida irmã, você sai de casa para ir ver pessoas com roupas finas? Ou você sai de casa nesse dia que se chama hoje para ir ouvir a palavra de Deus? Sim, porque muitas vezes nós temos a oportunidade, meus queridos, e não queremos aproveitá-las. Nós temos a oportunidade e não queremos entender. E eu convido você a mergulhar nessa palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, com a continuação em Efésios 4, do versículo 17 ao versículo 24. Márcia, faça a leitura até a primeira vírgula. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Olha a continuidade. Que continuidade fantástica, maravilhosa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ele dá a continuidade nessa primeira parte do versículo 17. Refaça a leitura, Márcia. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Paulo se referindo à questão do andar, do falar, como andam os gentios. Nós primeiro, meus queridos, entendemos aquilo que Deus está fazendo hoje na família cristã. Na família cristã equilibrada, nas pessoas que andam na luz. Nós tivemos esse termo, né, filhos da luz, cunhado em 1940, para se referir àqueles irmãos que a primeira vez que esse termo foi falado, meus queridos, filhos da luz, foi em 1940, na África do Sul,
Nós tivemos ali uma situação extremamente complicada, pessoas mortas, pessoas vivendo situações muito difíceis, e saiu essa palavra da África, sobretudo da África do Sul, Soweto, né, na África do Sul. E essa palavra, né, foi cunhada Filhos da Luz. E na nossa era, esta palavra foi já no século passado cunhada ali com sangue. Já existia na Bíblia, né, mas ela foi trazida ali como oportunidade para aquelas pessoas de mudarem a situação de vida deles, os filhos da luz. Márcia, a segunda parte do versículo 17. É isso, na vaidade da sua mente. Então a primeira parte... Fico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Amém? Amém. Glória a Deus. É porque nós precisamos compreender, meus queridos, que hoje as pessoas, nós, não são outros, é dentro da igreja, é dentro da comunidade. As pessoas andam na vaidade da mente. O que é a vaidade da mente? Como nós podemos entender a vaidade da mente? São pessoas que deixaram de lado a sã doutrina. São pessoas que deixaram de lado a oportunidade de pregar a palavra com as suas vidas. São pessoas que deixaram de lado a oportunidade de viver uma vida cristã equilibrada, e eles vivem na vaidade da mente. Como assim, apóstolo, a vaidade da mente? A vaidade da mente, meus queridos, lá na frente nós vamos falar de concupiscência, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Mas nós estamos olhando agora a vaidade. A vaidade daquelas pessoas que querem trazer para os outros cargas espirituais que eles não conseguem levar. São tantas coisas que as pessoas estão trazendo na vida das pessoas e que eles mesmos não conseguem carregar. Assim como tinha lá na época de Jesus Cristo, aquela situação dos filactérios, né? Aquela situação de pessoas estarem sempre apontando o erro das pessoas. Meus queridos, nós precisamos compreender que toda vida, todo momento que eu aponto um erro, para que eu aponte esse erro, eu tenho que estar curado naquilo que eu apontei. Como assim, apóstolo? O senhor agora deu uma viajada? Não, eu só posso apontar o caminho certo a seguir se eu estiver caminhando nele. Eu não posso chegar para você e dizer, vá por aquele caminho. Não, eu tenho que ir no caminho e ser exemplo. Amém? Meus queridos irmãos, glória a Deus. Márcia, o 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós temos 2 pontos nesse versículo. Entenebrecido
e dureza do coração. Entenebrecidos, meus queridos, e imagine uma situação em que você está com o coração escuro, obscurecido. Como é que obscurece o coração? Pela dureza. Muitas vezes, meus queridos, nós temos dentro do seio familiar oportunidade de trazer à existência na vida dos nossos irmãos saúde, alegria, paz, prosperidade, longanimidade, domínio próprio, que contra essas coisas não há lei. E nós simplesmente trazemos o apontar de dedo, o apontar os erros. Não temos amor, não temos domínio próprio, porque se não temos amor, não temos domínio próprio. E apontamos as pessoas, ao invés de acolhermos, afastamos. Quando Deus trouxe no nosso coração o nome Jesus na rua, é para que você e eu sejamos representantes de Jesus Cristo andando nas ruas do meu bairro, do seu bairro, da cidade que eu moro, da cidade que você mora, andando no quintal da sua casa, andando dentro da sua casa, interagindo com os da sua casa, os da sua família, eu interagindo com os da minha família, cada um de nós dentro do nosso ponto de pregação. Meus queridos, existe uma situação que é válida enfatizar no recesso do lar, que nós temos tido pessoas que são ótimos pregadores lá fora, mas dentro de casa ele ou ela é um verdadeiro furacão, apontando o dedo, julgando, condenando. Esta é a família que se diz cristã e ainda por cima equilibrada. Não, meus queridos, não é assim. Imagine Tiago, filho de José, irmão de Jesus Cristo, meio-irmão de Jesus Cristo, se Jesus Cristo tivesse apontado o dedo para ele, na cara dele, ele jamais teria se convertido a Jesus Cristo. Tem o outro meio-irmão de Jesus Cristo, Judá, que escreveu o livro de Judá, que está lá no finalzinho da Bíblia, tem um capítulo mais poderoso, valioso, ele enaltece o nome de Jesus Cristo ali, e era meio-irmão de Jesus Cristo. Agora detalhe, todos esses dois homens, quando Jesus Cristo nasceu, eles já eram homens feitos. Então, enquanto Jesus Cristo morreu com 33 anos de idade, Tiago, que é o mais novo, ele já tinha 53 anos de vida, entre 53 e 49 anos de vida, é o lapso de tempo. Judá também era mais velho do que Jesus Cristo, 25 anos. Então, quando Jesus Cristo morreu, ele já tinha 58 anos de idade. O que nós queremos dizer com isso, meus queridos? É que se você demonstrar ser, apresentar, mostrar para as pessoas, trazer à existência na vida das pessoas Jesus Cristo andando na rua e você sendo este representante de Jesus andando na rua da sua casa, visitando a casa dos seus pais, ou mesmo você sendo o pai, você vai aplacar a ira de Satanás contra a sua família.
porque você vai pregar para eles da forma correta, você vai pregar para eles da forma direta, simples e humilde. Márcia, por favor, o próximo versículo. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Amém? Amém, glória a Deus. Esse versículo tem uma vírgula? Tem. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução. Amém? Amém. Esses que os quais se entregaram, né, são aqueles que estão dentro de casa e não dão exemplo, não pregam pelo exemplo, não pregam pela oportunidade de fazerem o correto. É esses mesmos. Muitas vezes, meus queridos, nós, quando apontamos o dedo para as pessoas, nós temos 3 dedos apontados para nós. Por que assim? Porque quando nós temos oportunidade de fazermos aquilo que é necessário ser feito, ainda quando está sendo feito, nós precisamos fazer, meus queridos. Muitas vezes nós queremos que as outras pessoas vá pregar. Essa semana que passou, um irmão foi morto em uma situação que as pessoas não entenderam. Mas nós temos relatos desse irmão pedindo oração de intercessão pela vida dele, porque ele estava indo pregar num lugar muito perigoso. E nós cobrimos esse irmão em oração, começamos a interceder. No dia em questão que houve o falecimento, nós avisamos a ele: meu amado irmão, não vá, fique em casa. E ele foi, e infelizmente aconteceram situações que ele veio a falecer. O que nós queremos dizer com isso, meu querido e minha querida irmã? Agora, o problema dentro da casa dele foi que disseram que ele estava fazendo outra coisa, mas ele estava indo pregar a palavra. Inclusive, quando aconteceu o problema, ele estava ouvindo uma das nossas palavras, pastor Romalino, que nós pregamos nesta semana que passou. Ele estava ali passando a mensagem daquela palavra e foi tomado de assalto por um grupo rival e ele morreu ali. E no celular dele tinha a mensagem que nós gravamos na semana passada. Uma das mensagens, um dos cultos, que não é culto, mas é um dos encontros, me parece que de terça-feira, o encontro de terça-feira, ele estava passando para aquelas pessoas que estavam ali. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? É que esse homem estava no recesso do lar, no seio familiar. E ele estava cumprindo o ID. Negligenciou, porque o Espírito Santo avisou que não era para ele ir naquele dia. E nem era o dia dele ir, que foi agora na sexta-feira. Ele veio a falecer naquele local. Márcia, a segunda parte desse versículo, por favor. Para com avidez cometerem toda a impureza. Amém? Amém, glória a Deus. Olha só, para com avidez cometer todo tipo de impureza. Hoje nós temos pessoas ávidas
né, sedentas, querendo cometer todo tipo de impureza. Eles querem ter oportunidade de fazer as coisas segundo aquilo que os ditames desse mundo diz. Muitas vezes, meus queridos, nós estamos tendo oportunidade de levarmos a palavra, e nesse instante eu me lembro aqui um homem de Deus que há aproximadamente 30 e alguns anos colocou 2 crianças numa carretinha feita artesanal. E esse homem saiu pregando o evangelho com 2 crianças dentro dessa carreta, puxada por uma moto. Então, meus queridos, não é de hoje, não é no dia que se chama hoje que nós temos homens e mulheres de Deus dando a vida pelo evangelho. Este homem não morreu. Este homem que fez essa ação, colocar as 2 filhas, ainda pequenininhas, dentro da carretinha e sair puxando na moto, andando pelo Brasil, vindo até Minas Gerais, esse homem não morreu. E nós precisamos compreender, meus queridos, que hoje tem pessoas que estão se escondendo debaixo da cama, ao invés de irem pregar a palavra para a família deles, não é lá fora. Nós precisamos compreender, meus queridos, que é para nós fazermos. O resgate da família, da minha família e da sua família, é Deus, através de Jesus Cristo, com o auxílio da sua vida aqui na terra. Você é Jesus nesta rua. Você é Jesus nessa terra, caminhando e pregando. O próximo versículo, Márcia. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. O que o nosso amado irmão está dizendo? Que vós não aprendestes assim a Cristo. Ele está dizendo uma coisa muito simples, que nós, no dia que se chama hoje, temos oportunidade de aprender de Jesus Cristo, como você é Jesus na rua. Amém? Glória a Deus. O próximo, Márcia. Se é o que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Aleluia, apóstolo. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos, nesse instante, monitorando, vendo aquilo que as pessoas estão fazendo, aquilo que as pessoas estão falando, dizendo, estão compreendendo e estão se posicionando. É dessa forma. Márcia, por favor, junte esse versículo com o próximo. Se é o que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Olha só, o velho homem que se corrompe. Quem é o velho homem que se corrompe? Infelizmente, meus queridos, somos nós. A nossa velha natureza humana, se nós não buscarmos viver uma vida cristã equilibrada, ela vai se corromper.
nós vamos voltar para o problema de antes e fazermos, infelizmente, aquilo que é do homem fazer. Então, nós precisamos nos revestirmos da armadura da luz. O próximo versículo, Márcia, por favor. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Amém? Amém. Olha só, Romanos 12:2 diz, não vos conformeis. E Efésios, que versículo é esse, Márcia? O 23. O 23, versículo 23 diz, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Amém? Para que haja, amém, para que haja uma renovação. Assim como Romanos 12:2, aqui também fala de renovação. Não se conformar, não se deixar levar por esse problema, né? Se renovando para que haja oportunidade aonde, apóstolo? Na sua vida. Márcia, o 24, por favor. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Amém. E revestai-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e santidade. A palavra de Deus, meus queridos, diz assim, sede santo. Por quê? Jesus Cristo falando, porque eu sou santo. Meus queridos, é necessário que hoje, no dia que se chama hoje, nós estejamos atentos para trazermos para dentro das nossas casas, para dentro da nossa vida, para dentro do nosso recesso do lar, esta oportunidade de renovação, essa oportunidade de entendimento, de crescimento e, acima de tudo, para que você leve a palavra para aquelas pessoas que estão ao seu redor, para fazer segundo tudo aquilo que Jesus Cristo nos deu no dia que se chama hoje. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, muito obrigado pela oportunidade de entrar nas nossas casas e trazer essa palavra. Agora eu passo a oração para o nosso amado pastor Romalino Cabral. Graças a Deus, graças a Deus. Nós ouvimos aí uma palavra edificante, né? Abrindo aí o nosso entendimento para podermos realmente compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Vamos, neste momento, fazer uma oração pela família, né? E por todos vocês que estão ouvindo aí, onde esta mensagem venha alcançar, venha chegar, nós vamos orar nesse momento por este povo. Amantíssimo Deus, Deus soberano, Criador do universo, Deus que tem o controle de todas as coisas, mas que deu ao homem um direito de escolha. Um Deus que não invade a privacidade de ninguém, mas que abre, através da sua palavra, o entendimento para que ele possa compreender realmente a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a vida dele. Senhor, esta palavra ela é edificante. Nós, o conselho do apóstolo Paulo a nós é que nós não venhamos a fazermos mais os que fazem ainda hoje os outros gentios. É porque antes nós fazíamos. Mas depois de termos a nossa mente aberta, conhecendo o plano, o propósito de Deus para a nossa vida, nós estamos, Senhor, biblicamente proibidos de fazermos essas coisas. Porque quem faz essas coisas não consegue herdar o reino de Deus. Abra a mente do teu povo
que esta palavra pregada nesta noite, que não foi pregada em vão, ela possa fazer aquilo para que tu a enviaste. Abençoa a cada ouvinte. Entra nos lares neste momento, nos lares, papai querido, e transforma vidas. Abra o entendimento, verdadeiramente o entendimento, que haja em tuas vidas a verdadeira metamorfose da transformação para serem realmente novas criaturas em Cristo Jesus. Prepara, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoando e livrando e guardando de todo mal, que esta palavra pregada ela seja realmente um bálsamo para a vida daquele que a ouvir. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. É com você, Amém. Deus.